Olá, eu sou Felipe Malheiros, professor do Instituto Federal do Espírito Santo, campus São Mateus. Estamos na nossa segunda videoaula de turbinas a vapor. Essa aula é a segunda parte da nossa segunda videoaula do curso de máquinas térmicas. Falaremos sobre os principais componentes e modo de operação das turbinas a vapor. Se você não assistiu a primeira aula, é só clicar no link aqui e você assiste lá a primeira aula. Aqui é possível visualizar alguns tipos de turbina, algumas informações, que são encontradas nos catálogos, tá? A potência máxima que ela é capaz de gerar. Geralmente as turbinas a vapor elas são vendidas em unidades, ó. O fabricante fornece unidades. Existem vários fabricantes de turbinas a vapor. Tá aqui. As principais características, é a potência máxima que ela produz, a pressão na admissão, se ela possui extração ou não, as válvulas, a rotação de trabalho dela. Aqui, ó, a gente visualiza um diagrama simplificado de uma turbina a vapor. Quando você estudava lá em termodinâmica, você era representado, apenas dessa maneira, assim, ó, um bloco onde o que interessava era o estado de entrada e o estado de saída e quanto foi produzido de trabalho. Na prática, a turbina ela tem muito mais componentes do que apenas essa representação, só para exemplificar, aqui a gente pode visualizar, ó, por exemplo, toda turbina ela possui a carcaça, em preto aqui, ó, é a carcaça. Essa carcaça ela tem que estar bem isolada do ambiente, para que a gente consiga o mais próximo do adiabático possível. Então, materiais isolantes térmicos são utilizados aqui na turbina a vapor. Aqui em vermelho, ó, nós temos aqui, ó, é possível visualizar, um sensor de posição axial, que é a posição onde a turbina deve ficar corretamente. Em laranja, o sistema de lubrificação da turbina, ó, um sistema de lubrificação da turbina laranja, utilizado, por exemplo, aqui ó, nos mancais, estão vendo os mancais? A gente vai ver que existe mais de um tipo de mancal aplicado para a turbina a vapor. De vermelho aqui, ó, esse vermelho, aqui é a válvula de controle de velocidade, onde o vapor entra e essa válvula regula a quantidade de vapor que vai entrar. Essa regulagem da entrada do vapor que vai determinar a velocidade de rotação da turbina. Aqui em roxo, nós temos aqui ó, o mecanismo de controle da válvula de velocidade. Então essa válvula ela é acionada, a gente vai ver, existe o governador, existem vários tipos de controle. Ela é devido à rotação da turbina, esse controle faz o controle da válvula. Aqui em amarelo, ó, nós temos o sistema de selagem do vapor, tá? O próprio vapor ele pode ser utilizado como elemento de vedação, chamado vapor de selagem. E aqui, ó, em azul, estão vendo aqui? Esse motor aqui é o motor de partida. Geralmente aqui, ó, vai estar acoplado ao gerador. Então o gerador ele também pode atuar como um motor, tá, para partida. Depois de atingir a rotação e o regime permanente, ele atua como gerador, E aqui em verde, algumas turbinas tem algum spray que às vezes precisam resfriar. Esse vapor ele pode sair com uma quantidade energética muito alta para o condensador. Isso não é bom. Então, às vezes tem um sistema de resfriamento aqui. O objetivo da aula de hoje é entender esses componentes, como eles funcionam e como que eles estão posicionados na turbina, Toda turbina ela vai ter uma válvula para regulagem da entrada do vapor. Então essa válvula, dependendo do tamanho da turbina, pode ser uma válvula muito grande, às vezes até hidráulica, que tem um multiplicador de força. Aqui a gente pode visualizar onde o vapor entra, ó, o bocal. Aqui o vapor entra por aqui, o bocal. E aqui é a primeira
parte a paleta móvel, né? O rotor. Então aqui é o eixo do rotor, ó, verifica o eixo do rotor, e nesse eixo estão fixadas as paletas móveis. Entre cada paleta móvel tem uma paleta fixa, só que a paleta fixa ela não está fixada no rotor, ela fica fixada no diafragma, que é o porta-paleta que vai na carcaça do estator. Então aqui, ó, essa turbina, por exemplo, ó, tem aqui, ó, extração do vapor, um bocal de extração. Aqui, ó, é onde uma selagem, onde os labirintos fazem a vedação do vapor. O mancal dianteiro, esse mancal geralmente vai ter um rolamento do tipo escora, que não permite com que a turbina se desloque axialmente. Tá? Temos a carcaça superior, carcaça inferior, né? Aqui um mancal traseiro, ó. Mancal traseiro localizado aqui. Aqui é uma roda dentada, ó. Essa roda dentada aqui vai ter um sensor ali de rotação que vai, por pulso e frequência, vai medir a rotação ali. E aqui é a extração, a saída do vapor, vapor de condensação. E são os estágios, né? O estágio vai de alta até o de baixa, né? No sentido aqui, ó. Aqui um corte, a gente visualiza aqui um corte feito na turbina e a gente enxerga aqui, ó, aqui a roda dentada, estão vendo? Roda dentada, uma bomba hidráulica, aqui, ó, que essa bomba hidráulica é acionada pelo eixo e permite o sistema de lubrificação, tá? Bocais, aqui o bocal, o vapor entra por aqui, ó, né? O vapor entra e passa, né? Paletas fixas e móveis, ó, a gente pode ver, suporte de vedação, e vedação através dos labirintos, né? A gente vai ver como é que é esse tipo de vedação. Mancal. Vamos então desmontar uma turbina. Aqui uma figura mostrando por completo. Aqui a gente tem uma turbina de alta, de média e turbinas de baixa aqui dentro. Essa foto aqui eu trouxe para vocês para ilustrar uma visita que a gente fez, né? Eu vou mostrar algumas fotos. Então aqui é a carcaça, ó, superior da turbina. Por cima dessa carcaça vai um material isolante térmico, tá? Uma lã de rocha, algum material que é um bom isolante térmico. Aqui ela está suspensa, aqui ela está sendo pronta para ser retirada para manutenção. Aqui a gente visualiza o mancal, tá vendo o eixo dela, ó, tamanho do mancal. E aqui são os parafusos de fixação da carcaça. Então a gente retira essa carcaça superior e consegue ver, ó. Aí tá tudo aqui dentro, ó, as turbinas de alta, duas turbinas de média e turbinas de baixa. Aqui, ó, a gente consegue ver as paletas móveis. Paletas móveis, tá? Esse daqui, ó, ele é uma válvula reguladora de extração. Ela abre e fecha girando, né? Ela gira esse quadrado aqui, tá vendo esse orifício? Essa passagem, ela reduz ou aumenta o tamanho. Quando ela reduz, existe uma extração por baixo ali que é retirada a quantidade de vapor. Você reduz a quantidade que passa e aumenta a quantidade que vai para a extração, por exemplo, aqui, ó, essa válvula aqui, ó. Esse aqui é o rotor, né? Então o rotor, ele consiste em uma fileira de discos fixados no eixo, dimensionado para suportar cargas centrífugas. Então, as paletas aqui no rotor vão ficar as paletas móveis, tá? A parte móvel que gira da turbina. As paletas são fixadas no disco do rotor e elas podem ter um aro, que igual nesse caso aqui, ó, também tem um aro, e essa daqui não tem aro, ó. Esse aro volta das paletas. O acoplamento feito no eixo da turbina e eixo do gerador. Aqui estão vendo as formas de fixação das paletas? Existem diferentes formas de fixação. A paleta, ela é fixada no disco do rotor. Então, a parte aqui, ó, próxima ao rotor é chamada de pé, tá? Ou raiz. E aqui, ó, é a ponta. Então, temos o pé e a ponta. As paletas, ó, essa daqui, a fixação dessa daqui. Entendido? Então, disco do rotor, as paletas são fixadas de diferentes formas, depende do tipo de paleta.
e a espiga é presa no ar, ó. A espiga fica na ponta da paleta. Então, na ponta da paleta tem uma espiga. Pode ter uma espiga. E pode ter um aro. Não é sempre que todas as paletas têm um aro. Vários exemplos de diferentes paletas. Tá vendo? Essa aqui é uma paleta torcida, forjada com pé usinado. Tá vendo? Pé usinado. Ela é torcida. Tá? A geometria dela, tá vendo? Ó? Aqui temos, ó, paletas usinadas sem a fita de cobertura, sem o aro que a gente estava falando. Mas ela tem um arame de amortecimento. Essa daqui, ó. Tem o arame, não tem o aro. E essa daqui é com aro. Só que ele já é integrado aqui, ó, na paleta. O aro pode ser preso na paleta ou ele já pode estar na paleta. Esse daqui, ó, ela não tem aro. E nem está preso à paleta, né? Então essa aqui, ó, essa daqui é uma turbina de condensação. Repare aqui, ó, a fixação, estão vendo aqui, não tem um disco do rotor. A fixação da paleta é direto no rotor. A gente tem agora, ó, são duas diferentes formas de fixação da cobertura do aro, né? Aqui a gente tem uma de acabamento rebitado, né? E outra de acabamento usinado. No caso do acabamento rebitado, o que acontece? É mais suscetível à soltura e danificação da turbina. Além disso, né, possui folgas que podem gerar, por exemplo, como é rebitado, pode ter vibração. Tá? O outro, ele é usinado. Eu trouxe alguns exemplos de paletas, tá? E o tipo de material. Alguns de vocês acho que estão fazendo seleção de materiais. Ó. Tá vendo? Jarrete 6152 H46. Esse H46 significa o tipo de, geralmente é o tipo de tratamento térmico que foi feito no material. Tá? M52 é como ele foi fabricado, 152. Então, se vocês quiserem pegar, ó, esse tipo de material e levar lá para a aula, lá, ó, ou fazer uma pesquisa antes, seria interessante. Esses materiais são os materiais que eu peguei, são os materiais mais nobres, né, de turbinas de alto desempenho, que resistem a altíssima temperatura e altíssima fluência. Lembra que eu já falei o que é fluência, né? O rotor, então tudo isso aqui é o rotor. Então o rotor, ele tem o eixo, o disco, as paletas, pode ter o aro, a espiga, vai depender do tipo de paleta e da forma de fixação. E ele é fixado pelos rolamentos. Estão vendo os rolamentos aqui, ó? Então, os rolamentos são responsáveis por suportar a carga do rotor. Tem tipos de rolamento que também são responsáveis pela carga axial, são rolamentos do tipo score. Aqui são os tipos de rolamento, ó. Repare. Esse rolamento aqui, ó, tá vendo? O rolamento do tipo segmentado, ó. São várias pastilhas que vão sendo posicionadas na superfície. Esse material geralmente é um material lubrificante. Aqui, ó, é o mancal de arrasto, o mancal de escora, né? Ele fica localizado geralmente próximo à turbina de alta, para impedir os movimentos axiais. Ele tem um pivô aqui, ó, que suporta essas cargas, essa pressão axial, né? Então ele tem que manter esse rolamento é responsável por manter o rotor também, a turbina, na posição exata, tá? Por isso que às vezes a gente não tem nas figuras, quando eu mostro alguma turbina que é assim, ó, por exemplo, você vê o vapor entra aqui e ela é assim, ó. Isso divide o esforço dos dois lados, né? Quando é num sentido só, você tem um esforço para um lado só, né? O vapor passa por aqui, ó, e força a carga. E o rolamento precisa de resistir a uma pressão maior. Na entrada das turbinas tem um bocal, a caixa do bocal. Estão vendo aqui, ó? O vapor entra, ó, ele entra e sai do bocal, ele já vai direto para as paletas móveis. Tá? Lembra que no bocal
onde vai ocorrer a maior queda de pressão e aumento da velocidade. Lembra da turbina Curtis? É o único ponto de queda de pressão no bocal. A fixação, ó, entre os eixos, tá vendo? Temos aqui a fixação. Então temos o rotor aqui. Aqui, ó, esse aqui é o diafragma. No diafragma estão localizadas as paletas fixas. Então as paletas fixas, elas ficam no diafragma. Em alguns lugares você pode ouvir chamar também de porta-paleta. Ele é o diafragma, ele vai ficar na parte superior. E o rotor, uma foto do diafragma. Tá vendo? Então tá aqui, ó. E as paletas fixas, tá vendo? Entre cada paleta fixa dessa tem a paleta móvel. Que fica... aqui só para ilustrar, a gente tem, ó, paleta fixa, que fica presa no diafragma, aqui em 1, tá vendo? É a carcaça, né? O diafragma aqui, ó, em 2, tudo que é 2 é diafragma, tá? Aqui em cima é um anel para prender, que prende o diafragma. Aqui são as paletas fixas, tá vendo? O vapor passa por aqui, ó, pela paleta fixa, ela possui geometria, dependendo do tipo de turbina, né? Ou ela vai só redirecionar o vapor, ou ela vai proporcionar uma queda de pressão, vai depender do tipo de turbina. Isso aqui é o corpo do diafragma. Em 3 aqui, ó, a gente tem os selos de vedação, os labirintos, né? Então eles ajudam a impedir as fugas. O vapor passaria por aqui, ele ajuda a impedir as fugas. 4 aqui é o eixo da turbina, tá vendo? O eixo. Em 5 são os discos de fixação. 6 são as paletas móveis, tá? Entendido? Então a gente tem aí, ó. E aqui é o tipo de turbina, lembra? Ação, reação. Aí tem a geometria das paletas, para vocês relembrarem aí. Esse aqui, ó, estão vendo aqui? É o sistema de vedação. Então o vapor, ele passa aqui, ó, no caso das paletas móveis, essa fuga do vapor ocorre pelo topo, tá? E no caso das paletas fixas, a fuga ocorre onde? Pelo rotor aqui, ó, entre a paleta fixa e o rotor. Então tem esses selos aqui, ó, dos labirintos, para minimizar essas perdas por fugas. Então são perdas por fuga. Nesse vídeo, a gente vai conseguir visualizar como essas perdas acontecem, né? O vapor passa, olha, o vapor passa, mas aqui, ó, tá vendo as fugas entre as paletas fixas e o rotor, né? Vendo aqui essas fugas, ó? Então aqui é o labirinto, ó. Então esse selo de vedação aqui, ó, tenta minimizar essas fugas, tá? Que ocorrem do vapor. E no rotor, tá vendo? No rotor é nas pontas do rotor. Então aqui é outro elemento de vedação. Estão enxergando? Então o objetivo aqui é minimizar essas duas perdas que a gente mostrou do vapor, são perdas por fugas, tá? Entrado, né? No rotor, entre a carcaça e a ponta da paleta. E aqui, ó, nas paletas fixas, o diafragma ocorre entre as paletas fixas e o rotor. O vapor, ao passar para a turbina, ele tem várias perdas, né? Que perdas são essas? Aqui, ó, a gente enumera aqui, ó, são perdas. As primeiras perdas ocorrem no bocal, né? Porque vocês já viram em termodinâmica, toda a energia ser convertida em velocidade, por exemplo, toda a queda entálpica, né? Você precisava de uma expansão isentrópica, não é o que acontece. O bocal não é uma expansão isentrópica. Você tem perdas, né, nas paletas móveis, tá? Que perdas são essas nas paletas móveis? Perdas na velocidade da saída. Lembra da turbina de Laval, por exemplo? Ela sai a uma velocidade muito alta. Então lá é uma perda considerável. Uma turbina Curtis, por exemplo, essas perdas são mais amenas, tá?
tem as perdas por atrito e ventilação, né? Perdas por atrito, perdas por fugas, que eu mostrei algumas, e perdas devido à umidade do vapor. Então, todas essas perdas aqui ocorrem nas paletas móveis. Na paleta fixa e no bocal, essas perdas ocorrem devido só à expansão e não ser isentrópica. Aqui a gente é possível observar aqui alguns detalhes construtivos de selos de diferentes tipos, né? Elas ilustram aqui em ordem as perdas por fugas, tá vendo? Tem perdas por fugas, lembra? Eu já mostrei as perdas por fugas no vídeo anterior. E perdas por atrito, tá bom? O vapor passa e tem um atrito aqui, ó, na passagem. Beleza? Lembra do perfil de velocidade? E a turbulência do vapor aqui, ó, esse vapor que fica preso, também atrapalha na passagem do vapor. Aqui são alguns valores, para vocês terem noção, das folgas presentes nos selos, né? São folgas da ordem de menores que milímetros. Temos, então, o rotor, vimos quais são os elementos que tem no rotor, o diafragma, os elementos que tem no diafragma. Aqui ela está montada já, então a gente tem o rotor e o diafragma montado. Então a turbina, a parte móvel dela foi montada junto com as paletas fixas. Envolvendo o diafragma, tem a carcaça, né, que faz o recobrimento do conjunto. Vejam como que a carcaça é fixada. Aqui é uma foto dos parafusos de fixação. Ó. Aqui, ó, montado por dentro. Lembra do bocal de vapor aqui, ó, de admissão? Por fora dessa carcaça tem uma carcaça exterior, né, que ajuda a fazer o isolamento térmico da turbina. Lembra, quanto menos calor a turbina perder para o ambiente, mais trabalho, mais energia do vapor ela consegue converter. Então, a montagem do vapor, a entrada do vapor pelo bocal de vapor, e a saída ocorre por aqui. Então, todo o conjunto é montado, tá vendo? Então, aqui, ó, provavelmente aqui volta para a caldeira e volta como do reaquecimento. Aqui uma foto da carcaça, ó. Estão vendo? Foto da carcaça aqui, ó, que é onde se encaixa o eixo do rotor. Nessa imagem aqui, ó, estão vendo esses riscos aqui, ó? Isso daí é desgaste. Desgaste de quê? Esse desgaste ele é na saída, na entrada não apresenta esse desgaste. Então, se esse desgaste é na saída, quer dizer o quê? Que o vapor está saindo com título. Então, existem gotículas de água que estão causando erosão na carcaça da turbina, tá? Então, quanto maior for esse tamanho desse risco, menor vai ser o título. Aqui, ó, estão vendo? Isso aqui é tudo desgaste, ó. Isso daqui reduz a eficiência da turbina, porque atrapalha o escoamento do vapor. Então, reduz a velocidade, a queda de pressão, né, os efeitos do escoamento na direção axial. Aqui é possível ver a carcaça, estão vendo a carcaça? E essa daqui é uma válvula hidráulica situada, ó, na entrada da turbina. Essa válvula que faz o controle da passagem do vapor. Vamos entender como é que é feito o controle de vazão do vapor através da velocidade de rotação da turbina. Veja bem, nesse exemplo aqui, ó, nós temos aqui, ó, vem da caldeira e vai para a turbina. Conforme a rotação da turbina, se ela precisa aumentar ou diminuir a rotação, esse cilindro aqui se move com essa agulha aqui, ó, tá vendo? Permitindo, quando ela vem mais para cá, ó, ela permite menos passagem de vapor. Quando ela se desloca para a esquerda, ela permite maior passagem do vapor. O que acontece? Quando a turbina atingir uma rotação maior do que deveria, esse êmbolo vai se deslocar para a direita, reduzindo a passagem do vapor. Ao reduzir a passagem do vapor, a rotação vai cair. Quando a rotação da turbina cai muito, ela precisa de mais vapor para aumentar a rotação. Então, quando
rotação da turbina cai muito, esse servo aqui vai para a esquerda, permitindo maior passagem do vapor e aumentando a rotação da turbina. Como que ele anda para a esquerda ou para a direita? Aqui, ó, nessas duas imagens é possível verificar, né, como é feito o controle de vazão do vapor através do controle de velocidade da turbina. Lembra que eu falei o movimento dessa agulha aqui, ó, o movimento da agulha? Então, elas estão nas duas situações que eu falei. Nessa primeira situação aqui, ó, acontece o quê? Estão vendo? Ó, tá empurrando, o óleo está empurrando para reduzir a passagem. Tá? E nessa outra situação, ó, ele está empurrando para aumentar a passagem. Então, para aumentar a passagem, é quando precisa aumentar a carga da turbina. Aqui, então, vamos lá. Ó. Aqui está falando, ó, quando a carga da turbina aumenta. Quando a carga da turbina aumenta, quer dizer que ela está fazendo esforço demais na rotação. Então, quando a carga da turbina aumentar, ó, when load increase on the turbine. Quando aumentar lá, ele vai precisar de injetar mais vapor para aumentar a rotação. Que a carga da turbina está pesada. Quando a carga diminuir, quer dizer o quê? A turbina não precisa exercer tanta força, então ela vai aumentar a rotação. Para isso, ela fecha essa válvula de agulha aqui, tá? A gente vai entender como é que funciona esse mecanismo aqui, ó. Aqui nesse exemplo aqui, ó, a gente vai ver como funciona o governador, né? Nesse tipo de controle é o controle de vazão na turbina, né? Lembra que eu mostrei a válvula agulha lá que vai restringir ou liberar a passagem do vapor, se ela vai estar sobre aumento ou redução da carga? Então vamos entender como funciona, né? Aqui o controle de vazão do vapor é feito através da velocidade de rotação da turbina, tá? Como? Nesse sistema, um regulador centrífugo, o governador aqui, ó, ele é acionado pelo eixo da turbina, tá? Pode ser por um arranjo de correia ou de engrenagem, tá? Uma válvula de controle é usada para controlar a direção do fluxo. Então, essa daqui é a válvula de controle, que vai permitir que o óleo passe em A ou C, tá? Então, próximo aqui a saída da caldeira e entrada da turbina, vai ter uma válvula servomotora. Essa válvula aqui, ó. Tá? Ela possui aqui um pistão, estão vendo o pistão, tá? Que vai se mover. Esse pistão ele tem uma haste que conecta essa válvula de agulha, eu já falei. Ela se move no sentido de abrir, tá vendo? Abrir ou restringir a passagem do vapor para a turbina. Quando a turbina está funcionando em velocidade normal, né? Tudo na turbina, como a válvula de controle, o servomotor, a posição do pistão, essas esferas aqui, ó, do regulador centrífugo, que é o governador no caso, né? Ficam na sua posição normal, igual na figura mostrada aqui, ó. Aqui, ó, é possível visualizar o funcionamento dessa válvula de controle. Lembra a válvula de controle que eu falei? Esse eixo aqui, ó, essa haste vai estar conectada a essa luva aqui, ó. Então essa luva sobe e desce, e essa haste aqui, ó, da válvula de controle permite ou não a passagem dependendo do sentido. Aqui, ó, quando o êmbolo é movido para cima, o fluxo de óleo passa pela tubulação A. Estão vendo? Aqui, ó. Movido para cima, o fluxo de óleo passa por A. Aqui ela está parada. Parada. É aquela nossa condição anterior lá, lembra? Então o óleo vem. Quando o êmbolo for para cima, o fluxo vai em A. Tá? E quando o êmbolo vai para baixo, o fluxo vai em C. Ó. Então, o movimento desse êmbolo aqui, ó, o movimento do êmbolo, na válvula de controle, ela ocorre através dessa haste conectada entre o êmbolo e essa luva deslizante aqui, ó. Tá?
Então lembra que eu falei lá, ó, no slide anterior? Se esse êmbolo subir, o que vai acontecer? O óleo passa por ar e leva o pistão para baixo, restringindo a passagem do vapor. Se o êmbolo descer, né? Então, o óleo passa por C e levanta o pistão, né? Permitindo maior passagem do vapor. Então, vamos mostrar o que acontece aqui, ó. O que aconteceu aqui? Quando houver uma redução na carga da turbina, sua rotação vai aumentar. Então, a carga que a turbina está submetida, o esforço, reduziu. Então, a rotação vai aumentar. Devido que a força centrífuga, né, essa alta rotação vai fazer com que essas esferas aqui, ó, do governador deslizem com a luva para cima. A rotação, lembra, a rotação tem uma força centrífuga, quanto maior, mais essas esferas vão subir, vão deslocar essa haste para cima, tá? E a luva localizada aqui no governador vai para cima. Consequentemente, vai dar passagem aonde? Aí, a haste ligada subiu essa haste aqui, ó. Pum, veio, empurrou, reduziu a passagem do vapor. Então, lembra, redução da carga aumentou a rotação. Para reduzir a rotação, essa válvula de agulha vai ter o quê? Que descer. Então, vamos para o outro caso. O outro caso é o quê? Quando houver um aumento da carga na turbina. Então, a rotação vai diminuir. Se a rotação diminuiu, essa luva desce. Essa luva descendo, o êmbolo aqui, ó, desceu. Permitiu passagem e levantou o pistão, aumentando a passagem do vapor para a turbina, retomando, né, a rotação adequada. Outra forma de controlar a rotação da turbina é através do controle de vazão por bocais. Tá vendo aqui, ó, o vapor, a entrada do vapor. E ele entra em cada ponto, ó. Então, de acordo com a demanda da carga, alguns bocais estão abertos ou fechados. Vamos lá, suponha que a turbina contenha 4 bocais. Se a demanda de carga se reduzir em 50%, quer dizer que apenas 2 bocais estão abertos, o restante vai estar fechado. Né? Funciona mais ou menos assim. Então tá aqui, ó. Então, aqui são válvulas, tá vendo? Tem as molas e essas são válvulas. Tá? Aqui é o controle de válvula, ela abre ou fecha, ó, como se fosse nesse esquema aqui. Então, a demanda, por exemplo, reduziu. Para operar em 75% da carga. Então, 3 válvulas vão estar abertas. Aqui, as válvulas de controle elas são moduladas para ajustar o fluxo de vapor através da abertura. Estão vendo aqui, ó? Modulada de acordo com o fluxo de vapor. Né? São controladas por alavancas de operação. E aqui, nesse caso aqui, um motor hidráulico faz o controle, tá vendo? Dessas válvulas aqui. Este esquema aqui mostra uma versão simplificada de um esquema de controle hidráulico. Tá? O governador mecânico é utilizado para detectar a velocidade da turbina. Tá aqui, ó. O eixo, tá vendo? Naquele caso eram as esferas. Ó. Se a rotação aumentar, eles vão na direção centrífuga. Tá? Uma mudança na velocidade da turbina faz com que esses pesos, são pesos centrífugos, no caso eram aquelas esferas, eles se movam. Então, eles se movendo, ó, vai fazer com que a haste, se a rotação estiver alta, a haste vai subir. A haste subindo, ó, empurra esse pistão aqui para baixo. Aqui, ó, nessa figura, houve um aumento ou diminuição da rotação da turbina? Vocês conseguem identificar? Ó? A passagem aqui aumentou a passagem. A haste desceu nesse caso. Então, aqui uma diminuição na velocidade fez com que os pesos centrífugos se movessem para dentro e por alavanca, tá vendo aqui, ó? Eles empurram a haste para baixo, tá?
Essa aqui é chamada uma válvula piloto só. Tá? Ela permite a entrada de óleo, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Nesse outro caso aqui, ó, a gente tem a mesma situação. Ó. O governador, né? O óleo vai permitir, né? Dependendo de como, se ele sobe ou desce, o conjunto pistão, mola, pistão, fará o controle do servomotor hidráulico aqui, ó, permitindo a passagem ou não, fazendo o controle de passagem, fazendo o controle da passagem de maior vazão ou restrição da vazão do vapor, dependendo da rotação. Então é o seguinte, a turbina, toda turbina a vapor, ela precisa de uma válvula de controle, dependendo se a carga vai aumentar ou reduzir na turbina. Ora, é necessário que essa carga seja aumentada ou para gerar maior potência elétrica ou para aumentar a produção no processo, né, de vapor no processo. Ou ora precise reduzir, né, essa carga na turbina. Então, o governador ele faz o controle da vazão do vapor. Né? Bem, espero que vocês tenham entendido, né? Esse é um curso básico sobre turbinas a vapor. Espero que vocês tenham conhecido os principais componentes e como é feita a admissão do vapor na turbina. E fica aqui a recomendação de literatura. Espero que vocês leiam, né? Espero que vocês leiam. E a gente fica aí para a próxima aula. Beleza?